Estenda as tuas mãos aqui para frente. Senhor, nós queremos, Senhor, como igreja, abençoar a vida do teu filho, Senhor, que vai transmitir a tua palavra, Senhor. Pai, assim como foi falado aqui no momento de oferta, Senhor, que meditar na tua palavra, ler a tua palavra, Senhor, falar da tua palavra, Deus, Pai, faz com que possamos cumprir fielmente tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando. Ajuda, Espírito Santo, a entendermos e a praticarmos, Senhor, porque queremos, Pai, glorificar o teu nome através de tudo em nossa vida, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir, Senhor. Queremos que tudo esteja de acordo com a tua vontade, Senhor, e que agrade a ti em todo momento. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Te engrandecemos por isso. Te louvamos, ó Deus. É um privilégio poder estar na tua casa, poder te adorar, declarar que tu és santo, abrir os nossos lábios declarando que tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus. Fique à vontade entre nós e ministra o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Para você que está em casa, nós estamos num número reduzido, né? Lembrando que hoje estive com o prefeito e conversei com ele também sobre essa questão do Covid, né, de como está o nosso sistema de saúde. E nós, como igreja, somos uma atividade essencial. É considerado pelo governo uma atividade essencial. Mas por bom senso, se tivesse que fechar ou que bloquear, nós bloquearíamos. Amém? Até para não dar comentário. Porque eu não quero ficar sendo alvo de comentário de ninguém, né? Então, se passarem aí, a igreja está aberta, mas se você puder, compartilhe que nós estamos abertos com responsabilidade, né? Não divulguei que teria o culto presencial, não divulguei, porque eu não tinha certeza, então eu não quis. Ainda hoje a Dani falou assim, tem bastante gente me procurando para saber se vai ter o culto presencial, né? Talvez tenha pouca gente na igreja. Eu falei, não tenho problema com pouca gente. Eu tenho problema com o pecado, gente. Vocês têm que entender isso. O problema é pecado. Pouca gente não é problema. Se a palavra está aqui, o Espírito Santo está aqui, a gente ministra para quem estiver aqui. E quem estiver acompanhando do outro lado lá também receberá da mesma forma. E isso aí vai ficar gravado e a hora que as pessoas acessarem, serão abençoadas. Então, Deus te trouxe aqui. Amém? Está disposto a ouvir o que Deus tem para falar? Deus fez você acessar aí. Infelizmente eu não estou com o celular aqui para ver quem está ouvindo, mas Deus te fez acessar aí. Então, se mantenha firme. Eu quero ser claro essa noite com você. Eu quero que você entenda que o projeto de Deus na sua família vai além das quatro paredes da sua casa. Vai além. O projeto de Deus com a sua família é para atingir sua vizinhança, seus colegas de trabalho, seus amigos, seus outros parentes mais distantes. Amém? Agora, como que você nessa condição consegue testemunhar de alguma coisa? Pastor, mas como é que eu não tenho condições de testemunhar? Obrigado. Eu não tenho condições de testemunhar
de um casamento restaurado, não tenho condições de testemunhar de uma vida renovada, não tenho condições de testemunhar de saúde plena, não tenho condições de testemunhar de prosperidade, queridos. Você está disposto? Existe disposição no seu coração para obedecer? Tenha certeza que Deus vai te colocar como luz para outras pessoas. Amém? Abre a palavra de Deus em Marcos aí, capítulo 4. Perdão, capítulo 9. Marcos capítulo 9, aí a partir do verso 14. Diz assim: quando chegaram onde estavam outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o meu menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar, atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando seus discípulos, e lhe dizia: o Filho do Homem veio para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinha receio de perguntar-lhe. Só para completar aqui este tempo com os discípulos, ministrando na vida deles. A palavra aqui nos traz algo muito claro, uma condição de destruição familiar. Eu confesso para vocês que há pelo menos um mês, e é um mês porque o pastor Paulo ministrou aqui, e eu ministrei a semana passada, e antes do pastor Paulo ministrar aqui, eu troquei esta família por outra família, né, que eu lembro que eu ministrei sobre a viúva de Sarepta. Quantos estavam aqui? Lembram? Né, da viúva de Sarepta, que ela tinha um bocado de farinha, um pouquinho de azeite, e foi buscar graveto. Já era para eu ter ministrado essa outra família, né? Eu ministrei isso, o pastor Paulo ministrou. A semana passada eu ministrei sobre Ananias e Safira. Quantos estavam aqui? Semana passada, levanta a mão quem estava aqui. Vocês são corajosos demais. Voltar depois daquele culto, 2 coisas: ou vocês são corajosos e cara de pau, porque voltaram e não mudou,
Ou vocês estão aqui celebrando o que Deus fez na casa de vocês depois daquela palavra? Obrigado, querida. Porque era essa a reação que eu esperava. Porque se vocês ouviram a palavra da semana passada e assimilaram, queridos, eu fiquei digerindo a palavra da semana passada, fiquei digerindo e fiquei envergonhado em olhar para as pessoas. Mesmo porque a minha esposa, toda hora que me encontrava, na quinta-feira, na sexta-feira, por que você pregou tudo aquilo? Por que você pegou tão pesado? Você viu tanto de gente que você matou? E fez com que eu ficasse digerindo essa palavra. Ou seja, e aí eu estava guardando uma família para hoje, e Deus falou assim, ainda não. Queridos, eu tô criando uma expectativa, eu não posso falar qual família que é, porque você vai ficar lendo ela em casa, vai tentar deduzir as coisas, mas eu estou criando uma expectativa por essa pregação, muito maior do que por Ananias e Safira, muito maior, né? E Deus não deixou ministrar de novo, e tem até um pouco a ver com essa família aqui. Mas Deus me trouxe a essa família, e eu estava meditando nisso, numa condição de que um filho estava ali, espiritualmente atormentado, numa condição que hoje, muitos de nós, levamos para a medicina. Ele tinha convulsões, e hoje, muitas pessoas tomam medicamentos para isso. E eu aqui quero deixar bem claro e registrado aqui, no nosso canal, eu não tenho nada contra médicos, nada contra remédio, nada contra medicina, não tenho nada contra psicólogo, psiquiatra, nada disso, muito pelo contrário, acho que são pessoas que podem ser usadas por Deus, só que nós não podemos naturalizar o que é espiritual. O que é espiritual e precisa ser resolvido, vou já, como da outra vez, começar do fim, precisa ser resolvido com jejum e oração. E o que é natural, não adianta você jejuar, meu filho, você vai ter que tomar água para essa pedra do rim ir embora, entendeu? Toma um chá de quê, vó? Chá de quebra-pedra, né, vó? Deixa a polícia saber que a senhora está aqui, viu? Deixa o Dória saber que a senhora essa hora está na rua. Meu Deus do céu, não vai me arrumar uma encrenca? Toma um chá de quebra-pedra. Mas eu tenho que orar para pedra no rim, você tem que orar, tem que beber água. Sim ou não? Tem que tomar coisa que, como é que chama aquele negócio? Diurético. Tem que fazer sua parte também, são coisas naturais. Só que o problema é que as pessoas estão ou espiritualizando demais, ou naturalizando demais. Não, isso não tem nada a ver. Não, isso é uma convulsão. Tem convulsão porque o pai teve, porque o avô teve, porque o tio tem. Não, isso é normal. Não é normal, não deve ser normal. Eu também não quero colocar que toda doença é consequência de pecado. Em João, a palavra de Deus diz isso. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus falou o quê? Nem ele e nem seus pais pecaram. Isso aí só aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Então existem situações que acontecem para que a glória de Deus se manifeste. E existem situações que acontecem como consequência do pecado. Isso é óbvio, porque o pecado gera morte. Então nós precisamos primeiro ter essa revelação. O que está acontecendo dentro de casa? O que está acontecendo no seu casamento? O que está acontecendo na sua saúde? O que está acontecendo nas suas finanças? O que está acontecendo no seu relacionamento com os seus filhos ou no seu relacionamento com os seus pais? Qual é esse impedimento? Busque discernimento da parte do Senhor para saber se isso aí é físico ou se isso daí é espiritual. Ou se isso aí é consequência de uma semente errada que você lançou. Você precisa ter esse discernimento para saber onde atacar. Se você reparar, e eu estou citando algumas coisas desse texto que eu li, se você reparar, Jesus ele chama a atenção dos discípulos assim, olha, essa espécie é só com jejum e oração. Olha aqui para mim, não é com grito, não é com escândalo. Você está ouvindo aqui falar que é com choro? Gente, eu não entendo o que muitas vezes as pessoas estão fazendo para serem libertas.
Tem um trecho na palavra, você já deve ter ouvido falar de Naamã, que ele chega lá e o profeta fala, vai tomar lá 7 banhos, e ele fala assim, mas nesse rio, tem rio mais limpo. E outra, eu pensei que ele fosse sair da tenda e invocar a Deus, o Deus dele, e ia cair fogo do céu, enfim. Ele estava esperando uma manifestação lá. Os servos dele, de Naamã, virou para ele e falou assim, se ele te pedisse algo mais difícil, você não faria? Faz esse negócio aí que é fácil, vai lá e toma esse banho. Não é essa a ordem, então vai lá e faz. Sabe, queridos, a gente fica complicando as coisas, e a gente deixa de lado algumas dicas básicas da palavra de Deus. Jejum e oração. Qual foi a última vez que você jejuou pela sua família? Qual foi o último jejum que você fez para se consagrar pela sua família? Porque o jejum, ele não traz conquista nenhuma, e poucos estão prontos para discutir sobre isso, né? Principalmente pastores que ficam jejuando para conquistar coisas. Não, jejum, ele te aproxima de Deus. Jejum é um processo de consagração que traz clareza aos seus ouvidos, para você ter a revelação clara do que Deus quer para aquela situação, seja de dificuldade financeira, seja de doença, problema conjugal, ministerial, enfim. O jejum, ele te traz intimidade e um relacionamento mais apurado com Deus. Quando foi que você fez isso? Quando que você jejuou ou esteve preparado para saber que o problema do seu filho, ou o problema da sua família, ou o problema do seu casamento era surdez? Porque você viu Jesus expulsando esse demônio aqui que ele falou? Olha o que ele diz aqui, ó. Espírito mudo e surdo. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Aqui, ó. Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Jesus, ele tinha uma intimidade tão grande com o Pai, ele tinha uma autoridade tão grande por causa de uma vida de jejum e oração, que ele identificou que aquele ali era um espírito mudo e surdo, e ordenou que nunca mais entrasse naquele menino. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus tinha uma vida posicionada em jejum e oração. Aí o teu casamento está sendo destruído, aí o seu relacionamento com os seus filhos está acabando, a sua saúde, você não sabe mais o que fazer, as suas finanças, você já se perdeu todo, está todo endividado, e você fica desesperado, e vida de jejum e oração ninguém quer. Vamos tratar essa situação aqui, como uma espécie de demônio que destrói famílias. Pode ser? Aqui não fala que não é isso também. Então vamos tratar isso aqui como uma espécie de demônio que destrói família, que quer destruir família, porque era o que estava fazendo. Estava ali, se apossou daquele menino, né? Entrou naquele menino e estava atormentando ele, e jogando ele na água, no fogo, e estava destruindo a família, e aquele pai estava desesperado, porque o pai fala lá no começo, né, que vocês estão discutindo, um homem no meio da multidão, ele saiu no meio da multidão e falou assim, olha, eu trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar, né, onde quer que o apanha, joga no chão, espuma pela boca, range os dentes, fica rígido, e eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, eles não conseguiram. E aí depois ele fala assim, se o Senhor pode, me ajuda. O pai estava desesperado, o pai estava ali perdendo, era um espírito que destruía a família. Destruía a família. E qual é o espírito que está destruindo a sua família? Em que condição, qual é a condição que esse espírito está usando para acabar com as suas finanças, acabar com a sua saúde, acabar com o seu casamento, acabar com a sua paz, acabar com o seu relacionamento com os seus filhos ou com os seus pais? Onde ele está atuando, de que forma ele está atuando, em quem ele está atuando? E talvez você fale assim, não pastor, eu não acredito que não é nada disso, não é demônio. Se não é demônio, resolve isso logo. Se não é demônio, resolve isso logo. Se não depende de expulsar algum demônio, então se arrepende e muda de atitude e começa a viver algo novo na sua casa.
Existem situações acontecendo nos lares para destruir famílias, tirar a paz completamente da casa, doença, dívida, tirando a paz. Eu atendo, queridos, diariamente pessoas nisso. E olha, eu não atendo só gente da igreja. Eu atendo pessoas de outras religiões. Eu atendo pessoas, amigos meus ou colegas meus, que nunca entraram numa igreja, mas chegam para mim: estou com um problema na minha casa, estou com um problema na minha família, estou com um problema no meu casamento. Eu atendo constantemente pessoas assim. Agora, o que me dói são pessoas de dentro da igreja, conhecedores da palavra, que estão vivendo um processo de destruição familiar e não se posiciona em jejum e oração. Jesus, ele chamou os discípulos, sabe do quê? Ô geração incrédula. Jesus chegou e falou: ô geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? E é o estar nessa de resolver, não é o estar de Cristo em nós, é o estar nessa de resolver. Eu entendi perfeitamente o que Jesus quis dizer ali. Quando que vai partir de nós uma vida de consagração para chegar diante da situação e ordenar: espírito mudo e surdo, sai dele e nunca mais entre? Quando que nós teremos autoridade por uma vida de jejum e consagração e oração? Quando? Eu tenho um testemunho de uma vez que eu estava passeando com os meus cachorros. Eram machos, né, Dani? Eram 2 cachorros machos. Um cachorro. Agora eu tenho 2 cachorras. Segundo o dialeto de Indaiatuba, são cachorra, né? É cachorra, né, Fábio? Aqui em Indaiatuba o Fábio chama cachorra. Então eu tinha 2 cães, vamos facilitar. Eu tinha 2 cães, eu estava passeando com eles lá, e aí meu telefone tocou. Era um cara da igreja que falou assim: viu? Tô precisando. Ele não falou viu, não, ele estava desesperado. Ele falou: pelo amor de Deus, estou precisando de você, me ajuda. E eu, o que está acontecendo, né? Olha, a gente está aqui na Morada do Sol e manifestou um demônio numa mulher aqui e a gente não sabe o que fazer. Ela bateu em todo mundo e quebrou a casa inteira. Falei: eita, que demônio brabo, né? Eu falei: mas o que aconteceu? Como que você chegou aí? Isso no telefone. Ele virou para mim e falou assim: sabe o que é? A gente estava fazendo uma campanha de 7 semanas. O cara dentro da minha igreja fazendo campanha na casa dos outros. A gente estava fazendo uma campanha de 7 semanas na casa dela, 7 sextas-feiras, e hoje era a última sexta-feira, e você acredita que o demônio fez isso? Eu falei: eu não acredito que você fez isso. Quem que autorizou você fazer essa campanha de 7 sextas-feiras na casa dessa mulher? Por que não pode? Eu falei: que cobertura que você tem nisso? Quem você pensa? Queridos, eu quero deixar isso registrado aqui com você, registrado aí com você. Quem você pensa que você é para estar fazendo isso? Que autoridade você tem para estar fazendo isso assim, à torta, à direito, sem pedir autorização para o seu pastor, sem ter a cobertura do seu pastor? Bom, eu não falei tudo isso para ele, eu estou falando para você porque eu não quero que você sofra o que ele sofreu. E eu falei: me passa o endereço que eu estou indo aí. Ele me passou o endereço, fui lá, guardei meu cachorro, os 2, e fui até lá. Mas eu cheguei lá aborrecido, porque já era 11h30, meia-noite. Cheguei lá chateado, sabe? Eu não estava afim de ir lá, sexta-feira à noite. Teve coisa pior, né, Dani? Um dia, um temporal, 3 horas da manhã, lembra que foi expulsar um demônio muito bravo também, né? Um demônio nervoso, fora de hora. E aí, fui lá no fim da Morada do Sol, cheguei lá, todo mundo para fora de casa, aquele alvoroço na rua, e eram 2 casais, eles chorando lá fora. Ai, pastor, olha o que ele fez comigo. E uma mulher toda arranhada, um cara tinha tomado um soco, já estava tudo vermelho, ficando roxo, rasgado. Eu olhei, aquela cena de guerra fora de casa. Eu olhei: quem autorizou vocês
a fazer essa campanha aqui. Ah, pastor, veja bem. Gente, não se meta no que você não sabe. Não se meta no que você não dá conta. E mesmo que você ache que você dá conta, se você tem cobertura e a tua cobertura não sabe, você vai entrar numa fria. Pessoas que não... Porque se a pessoa, presta atenção, se a pessoa jejua e ora, ela é submissa. Sim ou não? Se ela tem uma vida de consagração, ela é submissa. Resumo da história, entrei pela garagem, estava todo mundo com medo, né? Quem é que vai lá com você, pastor? Eu falei, quem é que vai comigo? O quê? Você está todo arranhado, rasgado aí, passando vergonha. Não vai comigo não. Entrei sozinho, cheguei lá, mas não tinha um penduricalho. Estava tudo no chão, tudo quebrado. Eles não ouviram um grito do lado de fora. Não ouviram um escândalo do lado de fora. E eu saí com aquela mulher liberta. E eles assustaram. Sabe por que eles assustaram? Porque ela já tinha feito o maior escândalo, chamado a atenção da vizinhança inteira, tinha quebrado tudo, batido em todo mundo que entrava lá, e ela saiu dali liberta. Mas sabe por quê? Porque nós não podemos entrar numa guerra à toa. Não pode. Existem principados, existem demônios destruindo famílias. Talvez você não estivesse preparado para ouvir essa linha de ministração hoje, mas até quando você vai se esconder disso? É uma realidade. Demônios querem destruir casamentos, demônios querem destruir saúde, e alguma brecha que ele encontra, ele vai entrar. Hoje que ontem eu postei um negócio no Instagram e no Facebook, do Cote. Foi hoje, Dani? Não, foi ontem. Que o demônio, alguém viu esse post meu? Alguém sabe o que estava escrito lá? O que era? Não é esse aí. Esse aí é o complemento dele. Quem não tem domínio próprio. Então, mas o post dizia outra coisa. O comentário do Cote é esse, né? Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Porque não faz sentido. E hoje eu estava falando sobre isso, né, Dani, com você, né, Dani? Sobre ter domínio próprio, sobre como viver em domínio próprio, como manifestar domínio próprio. Mas o post dele era que o demônio ele se aloja ou ele entra pelo... Ah, obrigado. Você está na internet? Agora não é hora não, mas tudo bem, obrigado por ter. Qual é que é a frase? Olha isso. O demônio sempre entra pela porta do descontrole. Talvez você não entenda muito isso, e para você entender isso, primeiro você tem que conhecer o Cote. E depois que você conhecer o Cote, você tem que ouvir pelo menos umas 10 ministrações do Cote. Porque você trava ali num monte de coisa, mas o Cote ele tem autoridade para falar sobre isso. Os demônios, não é só o demônio, os demônios eles entram pela porta do descontrole. Ele entra pela porta da gritaria. Ele entra pela porta do controlador da sua vida. Você não consegue parar com a pornografia, você é descontrolado em comer. Tem gente que é descontrolado em comer. Tem gente que é descontrolada em mentira. Os demônios, eles entram pela porta do descontrole. E você vê na sua casa, tem lá, vive debaixo de gritaria, vive debaixo de mentira, vive debaixo de corrupção, de adultério, de pornografia, de imoralidade, de palavrão, de um monte de coisa. E os demônios entram porque eles encontram alimento. Alguém fez odres aqui? Eles encontram alimento. Porque o demônio é parasita. Então uma casa cheia de lixo, ela é cheia de barata, sim ou não? Tenta lá. Em casa, eu não sei se é porque é chácara, no seu lixo é assim também, cria bichinho? Por quê? Porque a senhora tira toda hora, né? Agora o marido da Dani é teimoso. A Dani fala lá, viu, tira o lixo lá para mim, vai dar bicho. Aí às vezes eu esqueço quando eu levanto lá, rapaz, mas dá para pescar. Tem uns bichos grandes, servido, né? Mas por que tem bicho? Porque tem lixo. E por que o lixo está tanto tempo lá? Porque tem
Relaxo. Tem relaxo, tem lixo, muito tempo, dá bicho. É a mesma coisa o demônio. Um bando de crente relaxado, que não jejua e não ora, fica acumulando lixo, acumula imoralidade, acumula mentira, acumula rebeldia, acumula fofoca, acumula ódio, ira, acumula um monte dessas coisas, e o diabo ele se alimenta do que? Se não desses lixos. E aí o demônio vem e se aproveita, e aí começam enfermidades, brigas, discussões, desconfianças, guerras, e aí você, mas tem que expulsar esse demônio, mas por que você não se consagra? A palavra de Deus fala aqui, olha, jejum e oração. Qual foi o último jejum que você fez? Eu não vou nem perguntar qual foi a última oração que você fez, porque você acha que isso aqui que nós fizemos é oração. Isso aqui é comunhão, queridos. Oração é trancar a porta do seu quarto. É lá em secreto. É entrar no seu quarto, trancar a sua porta, e lá você briga, lá você rasga o coração, lá você chora, lá você ouve, lá você fala, mas isso é oração. E se eu te fizer entender que isso é oração, qual foi a última vez que você orou? Tem gente que acha que, olha que loucura, e eu vou falar um negócio que eu sei que não acontece aqui, e nem acontece aí, mas acontece em muitos lares. Tem gente que acha que dá para levar uma família sem vida de oração. Eu sei que vocês oram, né? Por isso que a família de vocês é tudo certinha, perfeitinha, pronto para fazer uma fila e testemunhar aqui na frente. Mas tem gente que não ora. Tem gente que tem a ousadia de dizer que é pai de família e não tem vida de oração. Tem gente que tem a ousadia de dizer que é empresário e não tem vida de oração. Tem gente que tem a ousadia de dizer que quer casar, mas não tem vida de oração. Que é pai, quer ser pai de multidões, quer ser pastor e não tem vida de oração. Não sabe nem o que é jejum. O desespero daquele pai, sabe qual era a situação? Chegou diante de Jesus e falou assim, se o senhor pode, me ajuda. Eu falei assim, pode. Tudo é possível ao que crê. Qual foi a resposta daquele homem? Ele disse que crê ou não? Ele disse que crê ou não? Sim ou não? Ou não? Porque a resposta dele foi o quê? Eu creio. Me ajuda no quê? Ele crê ou não? Eu acho que ele crê que pode crer. Eu acho mais ou menos assim. Eu creio que se o Senhor me ajudar, eu vou crer. Queridos, existe uma condição que muitas famílias vivem e muitos não dão o braço a torcer. Eu estou mal. Estou quebrado. Mas vai lá e passa uma maquiagenzinha e vai para trabalhar. Vai lá, passa uma maquiagenzinha e vai para a igreja. Vai lá e passa uma maquiagenzinha e vai para a festa da família. Vai lá e... Queridos, tem muita gente, tem muita família maquiada. Não jejua, não ora, não fala, medita e obedece, não busca a Deus de todo o coração, mas tem lá kits de maquiagem para ir trabalhar, para ir para a igreja, para encontrar os vizinhos, para evangelizar. Tem gente quebrado evangelizando. Tem gente quebrado evangelizando. Hoje a minha esposa virou para mim e falou assim, cuida dos seus filhos, para de cuidar do filho dos outros. Ela não falou desse jeito, estou sendo meio grosso, né, vó? Ela falou diferente, mas ela quis dizer isso, eu não quis, vó, aquela hora lá no carro? Ela quis dizer isso, porque eu estava mas não pode ficar fora da igreja, adolescente não pode ficar fora da igreja, criança e adolescente tem que ficar dentro da igreja. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim, mas é que eu estava falando de alguns específicos. Olha, não pode ficar, tem que ir para a igreja, tem que ouvir a palavra, aconteça o que acontecer, tem que estar lá dentro. E a Dani viu, cuida dos seus filhos. Porque ela sabia que naquele momento já estava partindo um negócio, já estava gerando algo dentro de mim. Ela falou, olha, cuida dos seus filhos. Hã? Aí ela já começa a se defender ali. Cuida dos seus filhos porque você vai prestar conta
para Deus dos seus filhos e não do filho dos outros. Não que eu estivesse sendo pastor, eu estava meio revoltado mesmo, chateado com pessoas que afrouxam. Que afrouxam. O filho tem que estar na igreja. E aí, eu lembro que eu fiz um outro comentário com você, esqueci. É que eu ia falar e você comentou que... não, eu falei, os meus filhos chegaram antes de mim, né, Dani? Aí eu falei assim, mas Dani, mas os meus filhos chegaram na igreja antes de mim. Eu tinha uma reunião, cheguei atrasado na reunião, mas os meus filhos chegaram antes de mim na igreja. Eu faço isso, a minha preocupação com os seus filhos ou com os filhos dos outros, é porque eu sei que existem brechas, existem lixos, que demônios se alojam, se aproveitam daquilo e entram para destruir os lares. Porque essa desculpinha de, eu estou cansado, até eu tomar banho, até eu ir para a igreja, eu vou assistir online mesmo, porque agora eu vou meter um machado nesses cabos aqui, eu falo assim, agora só vai receber quem está na igreja. Eu vou assistir online mesmo. Assiste um pouquinho, depois vira as costas, e como está em casa, vai buscar amendoim para comer, assistir o pastor comendo amendoim, né? E vai lá e pega uma Coca-Cola, e vai no banheiro. Desrespeita, cá entre nós, desrespeita. Você não consegue estabelecer um altar ali na sua casa, você não tem essa mesma reverência que você tem aqui na igreja. Mas não, começa a ceder, sabe? Não é bem, mas eu já fui quarta-feira, para que ir domingo de manhã? Eu vou à noite, aí à noite já não dá mais tempo, você arruma um compromisso, quando você vê, você está afastado. Você vai lá e trata seu filho de um jeito, aí o seu filho te trata com desrespeito, e aí quando você vê, você começa a semear lixo na sua casa, e os parasitas começam a se aproveitar. Quando você percebe, você tem filhos rebeldes. Você não confessa, e confessar, não é só confessar pecado não, viu? Não estou falando só de confessar pecado não. Você ama a sua esposa? Eu estou passando o olho bem rápido para você não precisar responder. Você ama seu marido? Por que você não confessa que você ama? Às vezes pensa que confessar é só confessar pecado. Quantas vezes você fala por dia para sua esposa ou para o seu marido, eu te amo, eu não vivo sem você? Agora, quantas críticas você faz? Quantas cobranças você estabelece? É só forçando, cobrando, pesando, só isso, né? E aí quando vê, o relacionamento fica desgastado, e aí quando vai ver, já não dá mais tempo de salvar, eu não sei mais o que eu faço. Como você não sabe o que você faz? Você não jejua e ora, você não se consagra, você não busca o Senhor de todo o coração, você não ama de todo o coração, e você não obedece de coração. Lembra do culto de domingo? Lembra do culto de domingo? Acima de tudo, guarda o seu coração, porque dele depende a sua vida. Você está guardando o seu coração onde? Guardando o seu coração na TV? Guardando o seu coração na conversa com o vizinho? Está guardando o seu coração na ganância, no trabalho? Onde está guardando o seu coração? Perdendo seus filhos, perdendo o seu casamento, destruindo com as suas finanças, acabando com a sua saúde. E Deus falando assim, olha, isso aí que destrói família, é jejum e oração. Esse demônio que destrói família é jejum e oração. O pai estava desesperado, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus falou assim, tudo é possível ao que crê. Olha a condição que ele chegou. Olha a condição que ele chegou. Que condição que você está hoje? Qual a condição dos teus filhos? Para pensar comigo. Qual a condição dos teus filhos? Qual é a condição dos teus pais? Em que condição está seu casamento? Existe na sua casa, na sua família, né, em alguma condição, alguma situação ali, existem situações que geram lixo? Você já viu o que seus filhos assistem?
ou o que o seu marido assiste, ou o que a sua esposa assiste? Você já viu qual é o investimento, quanto tempo tem investido o coração naquilo, ou o que tem investido no coração? Já parou para pensar isso? Hoje a Dani estava fazendo a Bia dormir, né, Dani? Aí eu coloquei lá na TV para ela dormir. O que estava cantando? Aline Barros, né? A Arca. É uma música da Arca da Aline Barros. Aí a Dani, deixa aí. E ela lá chacoalhando a Bia, mas é da TV por assinatura lá. E aí era um negócio kids. Aí a hora que acabou a Aline Barros da Arca, começou a cantar o quê, Dani? Eu vou passar cerol na mão. Um tapinha não dói. E aí ela começou a chorar. E pior que foi mesmo, né, amor? Parecia que ela tinha identificado aquilo. Sabe? Tá fazendo a criança dormir. Eu cheguei lá, a TV estava quebrada, porque a Dani não podia soltar a Bia, quebrou a TV. Não, mas estava desligado, estou brincando. Mas, ela não está entendendo nada. Um tapinha não dói. Ela não está entendendo nada. Vou passar cerol na mão. Gente, o que é isso? Você sabe o que está entrando na sua casa? Você tem noção do que está entrando na sua casa? Você tem noção do que teu filho acessa? Você tem noção do que o teu marido acessa? E o que tua esposa acessa? Você sabe com quem seu marido conversa? Esses tempos atrás, faz um tempo, a Dani pegou meu celular, foi muito engraçado. E eu comentei isso ontem com um amigo meu. Ela pegou meu celular e... Não, eu estava mexendo no negócio do Instagram. Ela falou assim, olha, isso aqui é um perigo. Esse botão aqui é um perigo, porque aparece um monte de mulher. Aí ela apertou lá e não achou nenhuma mulher no meu. E foi lá, só tinha futevôlei, uns negócios assim, né? E ela foi lá e falou, ô Dani, isso é um negócio de pesquisa, esse negócio aí é de acordo com o que você procura, não é assim que, né? E no dela aparece um monte de mulher, porque ela fica vendo roupa, fica pesquisando essas coisas. No dela aparece, aí no meu não aparecia mulher. Mas você mete uma migué dessa no seu marido? Não, amor, não estou falando que foi migué, amor. Não foi isso. Mas você faz isso com seus filhos? Você faz isso com a sua esposa? O que você está vendo? O que você está assistindo? Por que você está assistindo sozinha? Por que você não está assistindo comigo? Com quem que você está conversando? Que tipo de reação é essa? Por que você está reagindo assim? Esses dias eu comentei com ela. Você podia sentar aqui do meu lado, né, amor? Para eu fico só falando da gente. Quer pregar? Esses dias eu falei para ela, Dani, porque eu entrei no quarto, ela começou a rir para mim, que eu comentei aqui domingo. Eu falei, Dani, é facinho você perceber, né, se eu tô pecando, né? Porque é só mudar de tratamento com você. Às vezes seu marido muda de tratamento com você, você desconfia de alguma coisa? Por que você não cobra ele? Sua mulher mudou o tratamento com você, por que você não cobra ela? Seus filhos chegaram estranhos em casa, por que você não intima eles? Com quem que você andou? O que você estava fazendo? O que você anda pesquisando? O que você está assistindo? Com quem você está conversando? Onde você foi? Com quem você foi? Quanto você gastou? Porque eu atendo direto gente com problemas destruidores de família. Quanto tempo você está investindo em jejum e oração? Quanto você tem se preocupado com a sua casa e com a sua família? No versículo 19. Olha que ponto Jesus chegou ali com os discípulos e com aquela situação. A parte B do verso 19. Até quando terei que suportá-los? Até quando terei que suportá-los? Vou falar um negócio para você. É insuportável você saber o que você pode fazer, você saber como você deve fazer, você saber onde você deve buscar, e você ser negligente. Você sabe do posicionamento que você deve ter, você sabe
Eu acho que eu não passo 2 áudios. Eu acho que eu não passo 2 áudios sem falar de lugar secreto. Não passo 2 áudios. E tem gente que tem coragem de não orar. Eu não passo 2 áudios sem falar de obediência. Sempre eu estou falando de uma coisa ou de outra. E tem gente que tem coragem de desobedecer. Colocar a família em risco. Armazenar lixo dentro de casa. Para que enche de parasitas. E depois você não sabe o que fazer. Deus está nos chamando a um tempo de consagração. E não é só pela sua família. Eu queria só deixar esse detalhe aqui. Não é só pela sua família. Não é só pela sua família. Porque Jesus estava falando ali com os discípulos dele. Alguém aqui é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, Ele está falando com você. Jejum e oração, sabe por quê? Eu queria encerrar com isto que é movido no meu coração em cima desse testemunho que eu dei, desses adolescentes que estavam fora da igreja. Deus quer que você se consagre para ajudar outras famílias. Porque ali, os discípulos de Jesus estava cobrando deles jejuarem e orarem. Para quê? Para que aquele menino fosse liberto e aquela família fosse restaurada. Sim ou não? Era isso. Jesus falou para os discípulos, esse daí é jejum e oração. E eles não tinham conseguido. É jejum e oração. Eu queria te convidar a isso, a ter uma vida de consagração, porque isso vai resolver os problemas na sua casa e ainda você será usado para ajudar outras famílias. Discípulo de Jesus, se você é discípulo de Jesus, jejue e ore. Deus tem um propósito na nossa consagração. Fique em pé, eu quero orar por você. Um dia, antes de você fechar seus olhos aí para orar, um dia eu quero falar sobre jejum. Eu quero compartilhar com a igreja sobre jejum. Para você entender o que é, como que é, onde ele atinge. Mas mesmo você não conhecendo intimamente o que é o jejum, não justifica você ficar sem jejuar. Não, você não me convence. Você não me convence. Se você não tem uma vida de jejum e oração, eu não sei como você tem coragem de chegar diante de Deus e falar assim, por que isso está acontecendo na minha casa? Eu não sei como você tem coragem. É como se Jesus chegasse para você e falasse assim, olhando nos seus olhos, eu não quero olhar para não acusar ninguém. Até quando eu terei que suportá-los? Você sabe o que deve fazer e não faz. Até quando eu terei que suportar? Você é responsável, presta atenção o peso disso. Uma vez eu perdi uma família inteira, porque eles perguntaram se eu achava que criança ficava endemoniado. Foi isso, né, Dani? Eu acho que fica assim. Não, porque criança é muito pura para ficar endemoniado. Eu falei, está na Bíblia, gente. Vocês vem discutir comigo. Está na Bíblia. Ah, então eu vou embora da igreja. Eu falei, então você vai embora da igreja, mas cuidado para o seu filho não ficar endemoniado. Brincando, não falei isso aí não. Mas as pessoas não acreditam. A pessoa enche de lixo a casa. Você abre brecha ali na sua casa, achando que isso não tem nada a ver. Tome cuidado, se consagra, a tua família, sua família depende da sua consagração, sua família depende da sua vida de jejum e oração. Você vai colocar em risco seus filhos, ou seu filho, você vai colocar em risco seu casamento, você vai colocar em risco a vida dos seus pais, você como coluna na sua casa, que pode ser referência de transformação, de salvação, se pode ser caminho, verdade e vida dentro da sua casa, e você não se consagra, você não jejua, você não ora, acha que alguma coisa vai mudar.
Vive no meio da multidão pedindo ajuda. Ai, me ajuda, porque meu filho está sofrendo. Ai, me ajuda, porque meu casamento está acabando. Ai, me ajuda, porque eu estou endividado. Ai, me ajuda, eu não sei mais o que fazer na minha saúde. Ei, pera um pouquinho. Espera um pouquinho. A próxima vez que eu for te atender, eu vou perguntar: qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você orou? Porque se você tem uma vida de jejum e oração, e as coisas não estão acontecendo, eu vou ter que rasgar a Bíblia. Porque se você tem uma vida de jejum e oração, uma vida de consagração, Ele é revelado a você. Não tem espaço para pecado, não tem espaço para outro investimento. Se você tem uma vida de consagração, as coisas começam a acontecer. Você corre o risco de eu virar para você e falar assim: o quanto você tem jejuado, o quanto você tem orado, o quanto você tem investido o seu coração em consagração. Então, a partir de hoje, se posicione em jejum e oração. Trabalho, ministério, casamento, saúde, relacionamento, tudo isso vai melhorar mediante uma vida de jejum e oração. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor. Peça a Ele. Fala: Espírito Santo, revela a Tua vontade na minha vida. A minha vontade muitas vezes é assistir TV, a minha vontade muitas vezes é navegar pela internet, a minha vontade muitas vezes é comer, passear, viajar. Mas revela a Tua vontade. Eu quero ter intimidade contigo, eu quero ouvir a Tua voz, eu preciso Te buscar de todo o coração. Arde esse desejo dentro de mim. Arde isso dentro de mim, Espírito Santo. Gera essa sede em mim. A Tua palavra diz que até a vontade de Te adorar, de orar, vem de Ti. Espírito Santo, gera isso em nós. Queremos hoje, diante do Teu altar, assumir essa responsabilidade, depois de ouvir essa palavra, assumir essa responsabilidade. Eu sei que muitas situações, muitas dores, muitas lutas, muitas humilhações, perseguições, geram em nós uma incredulidade, geram em nós um desânimo, tem gerado em corações aí, vontade de desistir. Senhor, nós cremos, mas nos ajuda. Nós cremos, mas nos ajuda, porque tem muita coisa nos enfraquecendo. O Senhor conhece cada coração aqui, o Senhor conhece cada coração que não está aqui presente, mas está nos acompanhando pela internet. O Senhor, o Teu Espírito Santo visita cada um deles. O Senhor sabe a causa do desânimo, a causa da tristeza, a causa da angústia, a causa da dor, a causa da depressão. O Senhor conhece tudo. Leva-nos a uma vida de consagração, leva-nos a uma vida de entrega total, leva-nos, ó Deus, a uma vida de busca, leva-nos a uma vida de jejum, a uma vida de lugar secreto. Nos perdoa se colocamos a nossa família em risco, nos perdoa se colocamos o nosso casamento em risco, nos perdoa, ajuda-nos. Ajuda-nos, nos perdoe. Nós precisamos de Ti. Nos perdoa. Eu não conheço, mas o Senhor conhece cada família aqui. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. E nós estamos entrando num ano de avivamento. E o avivamento vem mediante consagração. Vem mediante consagração. Vem sim por arrependimento, vem sim por busca, mas vem por jejum e oração. Ensina-nos a viver isso. Que possa partir de nós, uma vida aos Teus pés.
Ajuda-nos. Louvado seja o teu nome, Deus. Amém. Vamos nos ajoelhar pela nossa família. Coloque cada um dos seus familiares diante do Senhor. Coloque seus filhos, seu cônjuge. Coloque seus pais diante de Deus. Fala, Senhor, atinge o coração dos meus pais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém, queridos. Fiquem em pé. Deixa eu pedir um negócio para você, ou te aconselhar em algo. Tenha o costume de se ajoelhar pela sua família. Como Paulo, né? Ajoelhe-me diante do Pai. Tenha o costume de se ajoelhar. Faça isso. Dobre o seu joelho pelos seus filhos. Dobre o seu joelho pelo seu casamento. Dobre o seu joelho pelo seu ministério. Aqui, eu não tive tempo de compartilhar tudo, mas arde no meu coração Jesus falando assim para os discípulos: jejue e ore, porque você vai ajudar outras famílias, porque tem outras famílias precisando da sua consagração. Jejue e ore. O Senhor está nos chamando não só para a nossa casa, é claro, primeiro é na nossa casa, mas Ele está nos chamando porque Ele quer nos usar em outras casas, em outras famílias. Mas primeiro ore e jejue pelos seus filhos, pelo seu casamento dentro da sua casa, amém? Faça isso primeiro na sua casa. Interessante é que ali também, nesse trecho, quando Jesus expulsou aquele demônio, o menino caiu como morto. Imagina o desespero daquele pai, o comentário da vizinhança, né? Ele morreu. Mas se você está seguindo as ordens de Jesus, Ele está neste negócio. Fique em paz. Fique em paz. Se você está seguindo as ordens de Jesus, fique em paz que Ele está neste negócio. No final, tudo acaba bem. Sua família será restaurada, você viverá reconciliação, você viverá em paz, prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Jejum e oração. Amém. Amanhã às 7 horas, nós temos, amanhã às 7 horas, batismo? Não, né, Fábio? Amanhã às 7 horas nós temos o café com palavra, né? Hoje a Dani ministrou, porque eu tive um compromisso com o Pedro bem cedo. A Dani ministrou, mas amanhã, se tudo der certo, sou eu, né? Batismo. Vai ter mesmo, Fábio? Hã?
Ajuda-me na minha incredulidade. É isso que você ia falar? Eu também creio. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar marcado, né? Alguém aqui gostaria de se batizar no sábado? No sábado não, perdão, no domingo, 9h30? Só para não perder viagem. Não, é porque tem um casal que eu acho, Fábio, que eu acho que eles não vão conseguir batizar. O casal que é disso aí, entendeu? Eu acho que eles estão com Covid. Eles estão com Covid, então não sei se... Entendeu? Mas vamos deixar marcado, né? Foi Deus que quis assim. E vamos deixar marcado. Então, você que está em casa, talvez você levantou sua mão e eu nem vi que você queria batizar no domingo. Então não posso desprezar. Então, domingo às 9h30 da manhã, teremos batismo. Mas você que vai batizar, primeiro, dá o nome e chega às 8h30. É isso, Dani? 8h30? 8h30 tá bom, né? Então, dá o nome e chega às 8h30 e o batismo vai ser lá na estância, tá bom? Nós teremos o culto na estância no domingo às 10. Só não é normalmente porque o culto vai ser do lado de fora, tá? Nós vamos fazer um culto na área externa, então se tiver batismo vai facilitar, mas o culto vai ser na área externa para que a gente colabore com isso daí, né? E teremos também o culto à noite às 18 horas aqui, com um número também reduzido de cadeiras, ok? Então, e também será transmitido online. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por este tempo aqui. Sexta tem o que, Dani? Sexta-feira às 20 horas as mulheres se reúnem aqui para orar. Amém. Obrigado, Pai, por este culto, pelo tempo que passamos aqui na Tua presença, não só ouvindo a Tua voz, mas também Te adorando, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Sela esta palavra no nosso coração com Teu Espírito Santo, ministra as nossas vidas, traga a cada coração aqui a responsabilidade de ter intimidade contigo, de se consagrar e ser pivô da salvação, pivô da libertação, ser o pivô da cura nas famílias, não só na própria família, mas na família de outras pessoas também. Usa-nos, ó Deus, eis-nos aqui, Pai, que a Tua graça, Jesus, esteja sobre todos nós, o Teu infinito amor, Papai, seja derramado em nossas vidas, em nossas famílias, que a revelação, a comunhão, a doçura do Teu Espírito Santo seja sobre toda a igreja, onde ela estiver reunida, porque de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. Amém e amém. Amém, queridos? Amo vocês, tenham uma excelente noite, um excelente restinho de semana aí, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.